Ei, pessoal! Hoje eu vou contar para vocês uma história que está escrita neste livro. O nome desta história é Dentro deste livro moram dois crocodilos. Vocês sabem o que é um crocodilo? Crocodilo é um bicho bem grandão. Parece uma lagartixa que comeu muito e ficou enorme. Só que ele tem uns dentões, igual os dentões do jacaré. Falando em jacaré, vocês lembram que a professora Shirley ensinou pra gente lá na escola uma música do jacaré? Quem é que lembra? Faz as mãozinhas de jacaré. E como é que vai dançando o jacaré? Olha aqui minha mãozinha de jacaré, ó. Ha, ha, ha. Ela tem dentinhos e tem olhinho. E a musiquinha é assim. Seu jacaré, vai haver um festão. Oba! Mas você não vai ser convidado, não. Por quê? Você tem um enorme bocão. Que injustiça, que injustiça. Minha boca não é grande, não. É sim, é não. É sim, é não. É sim. E aí, o que vocês acham? Ele tem um enorme bocão ou ele tem uma boquinha pequenininha? O personagem desse livro aqui, que é o menino, acha que o jacaré tem um enorme bocão e o crocodilo tem um bocão ainda maior. Vocês querem ver a história? Vocês acham que cabem dois crocodilos dentro de um livro? Será que cabe? Quem falou sobre esse assunto com a gente foi a Cláudia Souza. Ela escreveu esse livro contando a história desses dois crocodilos que moram dentro de um livro. E quem fez os desenhos foi Ionit Zimmermann. E aí, eu não vou mostrar todos para vocês, mas tem uns desenhos aqui muito legais. Depois, vocês peguem lá na nossa escola, porque esse livro tem na nossa biblioteca. Então, dentro deste livro moram dois crocodilos. Vamos começar. E aí tem essa criança. Olha a cara dela. Olha aqui como é que tá. Será que essa criança tá feliz? E eu vou mostrar para vocês só mais esse pedacinho aqui. O que será que é isso? Turma, o que é que vocês acham que é isso aqui? Vocês já sabem o que é? Eu acho que parece um rabo. E a história começa assim. Vinha um menininho, bem devagarzinho, pé ante pé, com muito medo, olhando bem desconfiado para um livro. E ele olhou para aquele livro assim. Ficou e contou pra gente. Dentro deste livro moram dois crocodilos grandões. Vocês acreditam? Eles são horríveis. Eles têm as bocas assustadoras e tem tantos dentes, mas tem tantos dentes, que eu nem consigo contar. Deve ter 1.345.459 dentes ali dentro, de cada um. Imagina quando juntarem os dois crocodilos. Eles estão lá, escondidinho, dentro do livro. E eu morro de medo de crocodilos. Ai. E ele ficava morrendo de medo daquele livro. E o livro lá. E ele passava com medo para um lado, passava com medo para o outro. E o livro e aqueles crocodilos ficavam lá, em cima da mesa, assustador. E o menino ficava pensando sobre aquele livro. E ele falava assim, ai gente, tinha que ser justo o crocodilo, não podia ser um outro bicho, podia ser qualquer bicho. Mas tinha que ser crocodilo. Crocodilo é o bicho mais horrendo que existe, mais bravo. Eu morro de medo de crocodilo. Se eu vejo crocodilo na televisão, se eu ouço falar de crocodilo no rádio, qualquer lugar que tem crocodilo, meu coração até dispara. Mas dentro desse livro, eu tenho certeza,
moram dois crocodilos. Vocês sabiam? O menino contava assim pra gente, né? Vocês sabiam que até desenho de crocodilo, se eu ver um desenho de crocodilo, eu fico com medo? Eu tenho muito medo de crocodilo. Vocês têm medo de crocodilo? Tem gente que tem medo de tubarão. Tem gente que tem medo de dragão de Komodo. Tem gente que tem medo de cobra. Tem gente que tem medo até de dinossauro. E dinossauro nem existe. Por que é estranho eu ter medo de crocodilo? Eu acho super normal ter medo de crocodilo. Eu não tenho medo de nada dessas coisas. Olha, tem gente que tem medo até de barata que é desse tamaninho e nem tem dente. Eu tenho medo de crocodilo. O que tem de esquisito em ter medo de crocodilo? Tem gente que tem medo de palhaço, vocês já viram? Não pode ver alguém de nariz vermelho e dando aquelas risadas, que já morre de medo. Eu não tenho medo. Tem gente que tem medo de estouro de bala. Também não tenho medo. Tem gente que tem medo do escuro. Lembra do ogro da outra história? Até roubou as estrelas porque tinha medo de escuro. Eu não tenho medo de escuro. Tem gente que tem medo de andar de avião. Também não tenho medo de andar de avião. Eu não tenho medo de nada disso. Mas de crocodilos eu tenho muito medo. Especialmente os crocodilos que moram dentro daquele livro. E aí as pessoas sempre estranhavam ele ter medo dos crocodilos que moravam dentro daquele livro. E aí ele vinha de novo falando, de que vocês estão rindo? Tem gente que tem medo de ficar sozinho, tem medo de fantasma, tem medo da professora brigar, tem medo de vomitar, tem medo de altura, tem medo de baixura, tem medo de lugar fechado. Eu não tenho medo de nada disso, gente. Mas crocodilo, eu tenho medo, mas eu tenho tanto medo de crocodilo. E aquele medo ninguém entendia, porque não tinha nenhum crocodilo. E o menino ficava lá, passava pelo livro. O livro. E ele não olhava, ele nem abria o livro. Ele não abre de jeito nenhum. E ele não abre aquele livro porque dentro dele moram dois crocodilos bem grandões. Eles são terríveis, eles são grandes. Eles têm a pele cheia de escamas, eles têm garras agudas, eles têm olhos assustadores. Não vou abrir aquele livro, porque senão eu vou ver os crocodilos e eu vou morrer de medo. Mas a mãe do menino falou com ele que ele não precisa se preocupar, porque daqui a um tempo esse medo vai passar. Esse medo de crocodilo vai embora. Ela falou que ele não vai mais precisar ter medo. Que o medo é uma coisa que a gente sente para proteger a gente, para a gente não fazer nada perigoso. Mas aí um dia a gente fica forte e não precisa mais do medo. E quando aquele medo passar, ele vai ter coragem e vai olhar o que tem dentro do livro. O que vocês acham? Será que aquele medo vai passar? Vou dar uma dica para vocês. Olha aqui. Será que ele vai olhar o que tem dentro daquele livro? E será que o que tinha dentro daquele livro que fazia tanto medo nele era de verdade um crocodilo, gente? Olha aqui, eu não vou nem falar nada. Só vou deixar aqui para vocês verem, ó. Será que eram mesmo dois crocodilos que moravam naquele livro? Ou será que era o medo dele e a imaginação dele que fazia parecer que dentro daquele livro moravam dois crocodilos? Vocês me contam se vocês acham que eram crocodilos de verdade? Eu quero saber. Beijo pra vocês, turminha. Gostei de contar a história e até a próxima vez. Tchau!